Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente volta a discutir um tema que já foi objeto de aula nossa aqui no LAC Concursos, falando a respeito do foro, por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. Essa é uma discussão muito profunda e muito necessária no nosso país. Para a gente poder tentar entender essa questão, a gente precisa lembrar o contexto em que o foro privilegiado foi criado no Brasil e no mundo. No Brasil, o foro privilegiado foi lá instituído, embora não somente, na nossa última Constituição de 1988. E por que eu disse não somente? Isso porque constituições anteriores já traziam lá, desde a de 1824, já traziam a instituição do foro privilegiado. Porém, contemporaneamente, o foro privilegiado foi incluso na nossa Constituição de 88, dentro de um momento particularmente sensível para o país. Lembrando que de 1964 a 1984, o Brasil viveu uma ditadura militar. O governo que sucede a essa ditadura foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Você se relembra que a chapa vencedora fora de Tancredo Neves e o presidente José Sarney. Você se lembra que Tancredo Neves baixa o hospital de base de Brasília um dia antes da sua posse e pouco tempo depois vem a falecer. Então, o primeiro governo pós-regime militar é escolhido de maneira indireta e o presidente que foi escolhido não assume. Quem assume é o vice, José Sarney. Dentro desse contexto, então, a Constituição brasileira estabeleceu a ideia de que o político tem que ser protegido, sobretudo das instâncias de primeiro grau, de uma eventual perseguição política que possa ser cometido contra ele, contra um juiz singular, a partir de um juiz singular. E nesse sentido, foi estabelecido o foro por prerrogativa de função, onde, por exemplo, deputados federais, senadores, presidentes, chefes de poderes, ministros de Estado, dentre outros, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E no caso, de parlamentares do Senado ou da Câmara, somente depois de autorização do Congresso Nacional. O mesmo acontecendo em relação à presidência da República. Dentro desse contexto, isso foi sendo levado para promotores, para juízes, foi colocado lá para governadores de Estado, deputados estaduais e por aí vai. No total, criou-se uma monstruosidade. No Brasil, no momento atual, segundo alguns estudos, nós temos mais de 40 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado, ou ao foro por prerrogativa de função. Bom, quem defende o foro privilegiado diz que a punição ela acontece tanto na esfera de primeiro grau, no juiz singular, quanto na segundo grau, quando há lá o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quanto nas cortes superiores. E, portanto, segundo estes, não é verdade que quando nós temos um processo numa corte superior, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, não haja punibilidade daqueles que tenham cometido crimes. E citam, como exemplo, o caso do mensalão, onde algumas das figuras que outrora foram das mais importantes da República, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, mas também algumas lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores, foram condenados, inclusive à prisão, pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Por um outro lado, um argumento desse grupo é de que um parlamentar, um político, não pode ficar se deslocando
para todas as unidades da federação, quando eventualmente ele sofrer um processo qualquer e que, portanto, quando ele pode ser julgado por um tribunal especial, por um colegiado ou por um tribunal superior, você concentra todas as acusações num único tribunal. E isso facilita tanto o Ministério Público quanto o próprio Judiciário e a própria defesa daquele político ou daquele que ocupa um cargo de Estado como juiz ou promotor. Por um outro lado, nós temos profundas críticas em relação ao foro privilegiado. As estatísticas mostram, né, que a imensa maioria dos políticos, né, e outros que têm foro privilegiado denunciados ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal, menos de 10% recebem condenação, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito óbvia. O Supremo foi criado não para ser uma corte, né, sob o ponto de vista criminal, mas ela foi criada para ser uma corte constitucional, para dirimir os conflitos que, por eventual, paira na interpretação, na leitura e na aplicação da própria Constituição. Portanto, nós temos aí uma série de políticos que têm os seus processos acumulados nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, muitos deles se beneficiam, que é um processo mais lento, mais longo, inclusive para completar mais de 70 anos e ter as suas penas atenuadas, ou ainda ter uma situação de prescrição do eventual crime que cometeram, porque não foram julgados no tempo hábil estabelecido pela legislação. Um elemento claro disso é o momento atual da Lava Jato, onde nós já temos uma série de condenações, inclusive proferidas em segunda instância para aqueles que não têm foro privilegiado, e nós temos alguns que foram denunciados pela própria Procuradoria-Geral da República, mas que não tiveram autorização por parte do parlamento para que o processo seguisse para o julgamento. É o caso do próprio presidente Michel Temer, mas também dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez a denúncia, aliás, 2 denúncias, né, contra o presidente Michel Temer diante do Supremo, e o parlamento brasileiro, controlado, né, nesse momento pelo PMDB, consegue barrar as denúncias como presidente na sua verificação no Supremo Tribunal Federal. O resultado é que o presidente, os ministros Padilha e Moreira Franco só poderão iniciar o julgamento quando eles deixarem o poder, se é que não vão ocupar um outro cargo que lhe mantenha o foro privilegiado. Como boa parte desses atores, né, tem mais de 70 anos ou beira 70 anos, há uma possibilidade de que o crime no futuro prescreva ou que eles venham a falecer antes de, obviamente, serem julgados, ou ainda, se julgados e cumprirem pena, ter a pena atenuada pela idade. Isso é uma característica clara do sistema de impunidade para crime de colarinho branco, de corrupção e outros que é cometido no Brasil. Fora isso, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$30. Papo reto com vocês, se você assistir a nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, pode ter certeza absoluta que você vai ficar muito competitivo no dia da prova, pode ter certeza disso, tá? Meus amigos, minhas amigas, nós aqui da Lá Concursos, nós nos diferenciamos, sabe por quê? Porque é a única escola online no Brasil que tem realmente um projeto pedagógico. Nós temos aqui o projeto pedagógico do
personal coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador, meta de estudos diários. Se você conseguir cumprir as suas metas de estudos, pode ter certeza, mas certeza absoluta, que lá no dia da prova você vai estar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Apenas 10 parcelas aí de R$30 este curso completaço, atualizado, ponto a ponto, PM Mato Grosso do Sul 2018. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.